Fala pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Murilo, sou professor de ecologia e tenho disponibilizado uma série de videoaulas sobre ecologia e sobre estatística para vocês aprenderem um pouco mais sobre esse conteúdo. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão curtindo a minha iniciativa, não esqueçam de deixar um like e comentar com os colegas de vocês para aumentar o alcance desses vídeos. Não sei se vocês perceberam ao longo do tempo, para aqueles que estão acompanhando, a cada vídeo eu tenho melhorado um pouco a qualidade de edição, tenho melhorado a forma como esse conteúdo está sendo produzido. Então, se vocês identificaram alguns aspectos que mudaram, tanto em termos de edição quanto em termos de conteúdo, comentem aqui embaixo, falem com os colegas de vocês para eles avaliarem, para eles olharem essas modificações, para eles dizerem o que mais eles estão gostando e de que forma que eles acham que esse conteúdo pode ser melhorado. Conto com vocês para a gente conseguir fazer um conteúdo cada vez mais dinâmico e mais interessante para todo mundo. Bom, hoje nós vamos continuar a aula sobre estatística e eu vou partir um pouco mais para a aula de estatística descritiva, onde nós vamos falar sobre algumas medidas de tendência central e algumas medidas de dispersão para vocês compararem conjuntos de dados diferentes. Então, bora para o vídeo. Bom, galera, vamos começar com um exemplo. Vocês já sabem a pergunta que vocês querem atacar, vocês já sabem como vocês vão fazer a amostragem, pensaram no universo de interesse, pensaram na unidade amostral, pensaram em se são repetições verdadeiras ou não, tudo isso baseado nos nossos vídeos anteriores. Se vocês não lembram de nada disso, revejam os vídeos e para terem claro esse conceito. Vamos supor que vocês definiram tudo isso e que vocês foram coletar informação. Eu vou usar um exemplo de lagostins. Eu tenho interesse em biodiversidade aquática, então eu vou usar um exemplo de lagostins. Vamos supor que eu tenho interesse em saber quantos lagostins tem em riachos do Distrito Federal. E para isso eu mostrei 3 riachos no Distrito Federal. Cada um deles, eu fui em cada um desses riachos, em 100 metros de riacho, e eu contei quantos lagostins eu encontrei em cada um desses locais, certo? Eu fui em 5 riachos, eu fui em 5 unidades amostrais. No primeiro riacho eu encontrei um lagostim. No segundo riacho eu encontrei 3 lagostins. No terceiro riacho eu encontrei 4 lagostins. No quarto riacho eu encontrei 5 lagostins. E no último riacho eu encontrei 7 lagostins, ok? Então, eu coloquei aqui as minhas unidades amostrais na forma de um gráfico, sendo aqui o eixo Y o meu número de lagostins, e aqui eu repeti lagostins, mas é só para vocês saberem que essa dimensão aqui está se referindo às minhas amostras, tá? Mas esse eixo aqui, esse segundo eixo, não existe. Ok. Vamos supor que eu saiba agora que eu tenho esses dados, 5 unidades amostrais. E eu preciso, depois de fazer essa amostragem, eu preciso comunicar para alguém qual é a informação que eu obtive. Se vocês olharem para esse gráfico, eu posso perguntar para vocês quantas informações vocês podem tirar desse gráfico. Que estatísticas que vocês conhecem, vocês conseguem retirar desse gráfico que me daria uma informação sobre o número de lagostins que eu tenho em um riacho. Em um riacho não, em riachos. Lembrando que o meu universo amostral é riacho do Distrito Federal. Então, uma informação que vocês podem tirar aqui é o valor máximo de lagostim. Quantos lagostins eu posso tirar? 7. De todos os riachos que eu fui amostrar, um deles tinha 7 lagostins. Eu também consigo tirar informação sobre o valor mínimo de lagostim. Então, de todos os riachos que eu mostrei, eu tinha somente um lagostim em uma ocasião. Então, eu posso usar essas duas medidas para me dar uma medida de amplitude. Medida de amplitude é uma forma de você descrever esse conjunto de dados utilizando essas duas medidas anteriores, no caso, o valor máximo e o valor mínimo de riacho. Para calcular a amplitude, eu poderia pegar o valor máximo de número de lagostins por riacho, que no caso são 7, e subtrair do valor mínimo de lagostins por riacho. Se eu fizer o valor máximo menos o valor mínimo de lagostins por riacho, eu vou ter 7 menos 1. Isso vai me dar, no total, 6. Então, eu estou dizendo que a amplitude, nesse caso, vale 6. Amplitude vale 6, que é uma medida de dispersão. Para vocês que estão familiarizados com isso, eu posso falar. Eu tenho duas situações, uma cuja amplitude vale 7
e outra cuja amplitude vale 2. Pensando nesse conceito aqui que eu mostrei para vocês agora, vocês poderiam dizer, eu poderia perguntar para vocês, qual desses dois conjuntos de dados aqui, qual desses dois conjuntos de dados são mais variáveis? Olhando para esse valor de amplitude 7 e valor de amplitude 2, vocês poderiam me dizer, esse aqui é o conjunto de dados mais variável. Por quê? Porque o valor de amplitude é maior. Então, essa é uma medida de amplitude. Certo? Olhando para esse conjunto de dados aqui, para esses 5 riachos onde eu encontrei lagostins, existe uma outra medida que é super comum, a gente trata dela o tempo inteiro, a gente usa ela o tempo inteiro, mas a gente às vezes não se dá conta. E essa medida é a média, ok? Se eu quiser descrever esse conjunto de dados com a média, com esse descritor, eu preciso fazer uma continha. Então, antes de mais nada, essa média, esse descritor me representa uma medida que vai sumarizar esses 5 valores aqui. Essa média representa uma medida de tendência central. Vamos supor que esses pontinhos estivessem todos na horizontal. E se eu passasse uma linhazinha, vamos supor que esses pontinhos fossem na verdade uma gangorra. Se essa gangorra tivesse posicionada ou tivesse sustentada justamente na posição da média, essa gangorra não iria nem para um lado e nem para o outro. Ela não penderia, ela ficaria exatamente na horizontal. Porque uma das propriedades da média é dividir o peso desses pontos, tanto acima quanto abaixo da média. Então, se você apoiar essa gangorra justamente na posição da média, ela não iria nem para um lado nem para o outro, porque a média equilibra essa distância entre todos os pontos. Ok, agora que você já sabe o que é mais ou menos a média, vamos aprender a calcular a média. Para você calcular a média desse conjunto de dados aqui, dessa amostra, é muito simples. Você tem que pegar os valores de cada um deles, 7 lagostins, somar todos esses valores, mais 5 lagostins, mais 4 lagostins, mais 3 lagostins, mais 1 lagostins. Você soma tudo e divide pelo número de observações. Quantas observações eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 observações. Eu fiz 5 unidades amostrais. Então, se eu calcular esse valor aqui, fica 20 dividido por 5. O valor da média aqui, então, 5 vezes 4, 20. O valor da minha média vale 4. Isso significa que a posição da minha média é justamente essa posição aqui. Se eu tivesse que resumir para alguém essa informação e alguém me perguntasse, nas tuas amostragens de lagostins, quantos lagostins você encontrou em Riachos do Distrito Federal? Em média, eu encontrei 4 lagostins em Riachos. Eu não estou especificando cada um dos valores de lagostins que eu encontrei, mas eu estou especificando uma medida que me dá uma ideia média, que me dá uma ideia central sobre todos aqueles pontos que eu amostrei. Eu poderia falar para a pessoa também, eu encontrei em média 4 lagostins, mas teve um riacho onde eu encontrei 7 e um riacho onde eu encontrei somente um lagostim. Isso daria uma ideia de variabilidade para essa pessoa. Ótimo. Agora, se alguém me perguntasse, ok, eu sei que em média você encontrou 4 lagostins, essa aqui é a minha média, a posição da minha média, 4 lagostins. Se alguém me perguntasse, mas o quão variável é a tua amostra? Eu poderia usar a minha medida de amplitude e dizer que a minha amplitude é igual 7 menos 1, como vocês já viram como calcula, que é igual a 6. A amplitude da minha amostra é de 6 unidades. Mas existe outras medidas de amplitude que podem ser usadas para caracterizar o quão dispersos são esses pontos em relação à média. Quando eu estou falando o quão dispersos esses pontos são em relação à média, eu estou falando o quão próximo esses pontos amostrados, ou quão próximo esses valores estão do meu ponto médio. Para calcular isso, eu preciso calcular primeiro uma coisa que é muito importante no contexto da estatística, que ela é chamada de desvio. Se eu quiser saber quanto cada um desses valores divergem em relação à média, eu preciso saber quanto cada um desses valores está distante da média. Se eu pegar toda a distância de cada um desses pontos à média, eu vou ter uma medida de dispersão, uma medida de desvio em relação às médias. Então, por exemplo, eu poderia ter pego esse primeiro valor e visto quanto esse valor está distante da média, quanto o segundo valor está distante da média, quanto o terceiro valor está distante da média,
quanto que o quarto valor está distante da média e quanto que o quinto valor está distante da média. Só que como eu falei que a média é uma medida que equilibra a gangorra, nós teremos nessa medida de dispersão, nessa medida de desvio, quanto esses pontos estão distantes da média, nós teremos alguns pontos que terão valores positivos, porque eles estão acima da média, e alguns valores que terão alguns pontos que terão valores negativos, porque eles estão abaixo da média. Então vamos calcular aqui o que a gente chama de desvios. Desvios de cada ponto em relação à média. Para fazer os desvios de cada ponto em relação à média, basta eu pegar cada um desses valores e subtrair da média. Então eu poderia fazer aqui, ó, 7 menos 4, eu vou ter o primeiro desvio. O segundo valor de desvio é 5 menos 4. O terceiro valor de desvio é 4 menos 4. O quarto valor de desvio é 3 menos 4. E o quinto e último valor de desvio será 1 menos 4. Observe que eu estou pegando cada um dos valores e subtraindo esse valor da média. Em cada um dos meus casos, eu estou calculando a distância de cada ponto à média. Então, o que eu tenho nessa conta aqui é 7 menos 4, eu tenho 3 positivo. Aqui eu tenho 1 positivo. 4 menos 4 é 0. 3 menos 1, eu tenho menos 4, eu tenho menos 1. 1 menos 4, eu tenho menos 3. Esses valores aqui de desvio significam que esse ponto aqui ele está a menos 3 unidades da média. Menos 3 porque ele está abaixo da média. Enquanto que esse ponto aqui, ó, ele está 3 unidades acima da média, certo? Porque ele tem valor de desvio positivo. Então, se eu quiser calcular uma medida de desvio desses pontos em relação à média, eu poderia simplesmente fazer a soma desses valores. Se eu calcular a soma desses valores, eu vou ter 3 mais 1, 4, mais 0, 4, menos 1, 3, menos 3, 0. Você deve estar se perguntando, mas por que a soma dos valores dos desvios deu 0? Lembra que eu falei para você que a média era uma gangorra? Que a média equilibrava a gangorra? Que ela não ia nem para lá e nem para cá? Pois bem, isso mostra, essa representação aqui nada mais é do que a soma dos meus valores de desvio. Se eu somar todos esses valores de desvio, a soma vai dar 0, porque justamente a média é o ponto central que equilibra tanto acima quanto abaixo desses valores. Tranquilo? Ok, vocês já viram que se eu fizer a soma dos valores dos desvios, se eu fizer a soma de todos os valores de desvios, necessariamente essa soma vai dar 0, porque eu tenho valores que estão acima da média e valores que estão abaixo da média. E esses dois valores de desvio se equilibram e logo a soma vai dar 0. Mas se eu quiser calcular uma medida de dispersão para esse conjunto de pontos, eu poderia utilizar um artifício matemático para poder calcular quanto esses pontos estão distantes da média. Eu poderia, por exemplo, fazer, se eu pego os valores de desvio, o primeiro valor de desvio, que era 7 menos 4, eu vou chamar dessa vez o valor em módulo. 5 menos 4, o valor em módulo. 4 menos 4, esse valor em módulo. 3 menos 4, esse valor também em módulo. E 1 menos 4, esse valor em módulo. Se eu colocar esse valor em módulo, as diferenças que eu estou encontrando aqui, elas vão ser sempre positivas. Se eu fizer 7 menos 4, vai dar 3 em módulo, 3 positivo. 5 menos 4 vai dar 1 positivo. Em módulo, 1 positivo. 4 menos 4 vai dar 0. 3 menos 4 eu fico com menos 1 negativo, mas como está em módulo, isso passa a ser positivo. 1 menos 4 vai me resultar em menos 3, só que como isso está em módulo, isso vai passar a ter um valor 3. Dessa vez eu posso somar esses valores de desvios, que a soma não vai dar 0, porque eu extraí o módulo dessas diferenças. Então se eu fizer 3 mais 1, 4, mais 1, 5, mais 3, 8. Esse é o valor do meu desvio, dessa vez em módulo, ok? Só que como eu tenho 5 valores de desvios relativos à média, eu posso perguntar, em média, quanto esses pontos estão divergindo da média? Em média, quanto esses pontos estão distantes da média? Ora, se eu acabei de calcular o valor de desvio em módulo, eu posso simplesmente dividir esse valor de desvio em módulo
pelo número de observações. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou ter a soma dos meus valores de módulo dá 8. Quantos pontos eu tinha? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 na minha amostra. Se eu dividir isso aqui por 5, isso aqui e fizer essa divisão, esse aqui vai me dar um valor de 1,6. Esse valor 1,6 é o que nós chamamos de desvios médios. O que significa esses desvios médios? Eu estou dizendo que, em média, esses pontos estão a 1,6 de distância da média, que vale 4, certo? Para ficar mais claro para vocês, se eu fizer aqui, ó, se eu analisar dois conjuntos de dados, um que tenha desvio médio igual a 1,6, como é o nosso caso, e o outro que tem um desvio médio igual a 7,7, um segundo caso, eu posso necessariamente eu posso perguntar para vocês qual desses dois conjuntos de dados é mais variável, qual desses dois conjuntos de dados os pontos estão mais distantes da reta. Bom, isso faz parte do conceito de desvio médio. Então, nesse caso, eu posso dizer o valor que tiver o maior valor de desvio médio vai ser necessariamente o valor que tem a maior distância dos pontos em relação à média. Então, vamos supor que a média nesse caso aqui vai estar aqui, média. Eu sei que esse conjunto de dados aqui, ele é 1,6, ele é quase 7 vezes menor que esse conjunto de dados. Logo, a dispersão dos pontos em torno da média vai ser 7 vezes menor. Então, essa aqui é a minha média, que ela é 7 vezes menor. A dispersão dos meus pontos em relação à média vai ser mais ou menos alguma coisa parecida com isso aí, certo? Então, aqui eu tenho, olha aqui, eu estou usando a amplitude nesse caso para mostrar o quão distante os pontos estão da média, e usando aqui também a amplitude para mostrar quão distante os pontos estão da média. Nesses dois casos, tanto a amplitude quanto o desvio médio aqui, nesse caso, são muito maiores do que nesse exemplo 1,6. Isso indica que, nesse conjunto de dados aqui com desvio médio 7,7, os pontos estão muito mais distantes da média do que nesse conjunto de dados aqui, onde o desvio médio vale 1,6. Então, para que serve esse desvio médio? Esse desvio médio me dá uma ideia de o quão distante esses pontos estão em relação à média. Ok, pessoal, vocês entenderam essas duas medidas de dispersão, a amplitude e o desvio médio, certo? São duas medidas que te diz o quão distante os pontos estão em relação à média. Mas existe uma outra medida de dispersão muito comum no ramo da estatística. Eu falei para vocês que quando vocês calcularam o desvio médio, para calcular o desvio médio, vocês precisavam saber a distância de cada ponto em relação à média. No caso do desvio médio, nós usamos uma artimanha, que foi usar esses valores de desvio em módulo. Então, para calcular o desvio médio, eu fiz 7 menos a média, 5 menos a média, 4 menos a média, 3 menos a média, 1 menos a média. Então, para calcular o desvio médio, a gente colocou esses valores em módulo, para poder fazer com que a soma desses valores não seja zero. Eu usei uma artimanha matemática para impedir que a soma desse zero, porque senão eu não ia conseguir calcular nenhuma medida de variabilidade usando os desvios. Só que existem outras artimanhas que a gente consegue fazer no ramo da matemática para garantir que essa soma não dê zero, ou que esses valores aqui não deem zero. E uma outra artimanha que a gente pode utilizar para evitar que esses números sejam negativos é utilizar os valores ao quadrado. Ao quadrado, 3 menos 4 ao quadrado, 1 menos 1 ao quadrado. Se eu fizer isso, a soma desses valores, essas subtrações necessariamente vão me resultar em valores positivos. Se eu fizer 7 menos 4, 3. 3 ao quadrado, 9 positivo. 5 menos 4, 1. 1 ao quadrado, 1 positivo. 4 menos 4, 0. 0 ao quadrado, 0. 3 menos 4, menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. 1 menos 4 vai dar menos 3. Menos 3 ao quadrado vai dar 9 positivo. Então, usei uma outra artimanha para anular os valores negativos dos meus desvios. Agora, eu posso novamente somar esses valores aqui de desvios. E essa soma vai dar 20. 9 mais 1, 10, mais 1, 11, mais 9, 20. Beleza. Então, a soma desses desvios vale 20. Notem agora que o que eu fiz aqui foi fazer a soma, vou até anotar aqui, ó, soma
dos desvios ao quadrado. Soma dos desvios ao quadrado. Beleza. Mas eu posso fazer a pergunta, ok, essa é a soma dos desvios quadrados, mas eu quero saber, em média, quanto que esses pontos divergem da média. Lembra que eu fiz uma outra conta aqui para arrumar um valor que me dava uma indicação disso. E a conta que eu fiz foi pegar esse valor, essa soma aqui, e dividir pelo número de observações, no caso de 5 pontos, que eu tenho 5 pontos aqui na minha amostra. Se eu fizer esse valor aqui, eu vou ter um resultado de 4. Só que isso aqui é a soma dos desvios ao quadrado. E aí eu peguei a soma dos desvios ao quadrado e dividi pelo número de observações e obtive uma coisa que se chama uma média dos desvios ao quadrado. Média dos desvios ao quadrado. Eu obtive o valor de 4. Acontece que essa média dos desvios ao quadrado tem um outro nome muito mais conhecido. E o nome mais conhecido dessa medida se chama variância. Então, essa é uma medida de variância. Como vocês estão vendo, variância nada mais é do que uma medida de dispersão dos pontos em relação à média. Eu estou querendo saber o quão distante, quão variáveis são os pontos em relação à própria média. E essa medida é chamada de variância. Então, vamos seguir aqui para o exemplo. Vamos supor que eu tenha dois conjuntos de dados. Um conjunto de dados com uma variância igual a 1 e um conjunto de dados com uma variância igual a 4, como é o nosso caso aqui. Se eu tenho dois conjuntos de dados e eu perguntar para vocês qual desses dois conjuntos de dados é mais variável, vocês podem usar a variância para me responder isso. Aquele que tiver o maior valor de variância necessariamente é o valor que tem a maior variabilidade, que tem a maior variância nos dados. O que isso quer dizer? Se eu considerar dois conjuntos de dados, esse aqui é a média desse meu conjunto de dados. Eu tenho uma variância igual a 4, significa que os pontinhos estão distantes da média mais ou menos em 4 unidades. Nesse conjunto de dados aqui, considerando a mesma média, a minha variância vai ser muito menor, vai ser 4 vezes menor que a variância desse conjunto de dados aqui. Logo, a dispersão dos pontos em relação à média também vai ser muito mais próxima, certo? Isso significa que os meus pontos vão estar muito mais próximos da média do que nesse conjunto de dados aqui. Necessariamente, eles vão estar 4 vezes mais dispersos nesse caso aqui do que nesse caso aqui. Então, a variância me dá uma ideia do quão distante os pontos estão em relação à média. Bom, eu acabei de calcular com vocês aqui a variância desse conjunto de dados e vi que esse conjunto de dados tem uma variância igual a 4. Isso significa que, em média, esses pontos estão distantes de 4 unidades da média. Mas vocês se lembram a forma como eu calculei a variância? Vocês se lembram que durante o meu cálculo da variância eu peguei os desvios e elevei ao quadrado, certo? Quando eu elevei ao quadrado, eu fiz todos os desvios estarem ao quadrado. Então, a variância, quando eu estou falando da variância, eu estou falando de uma medida que está em uma unidade quadrada, porque eu elevei os desvios ao quadrado para poder tirar aqueles valores negativos. Isso significa que a variância ela está numa unidade diferente da unidade da minha amostra, do meu conjunto de dados. Enquanto essa amostra, esse conjunto de dados está numa escala normal, de número de lagostins, a minha variância, minha medida de variância, ela está numa unidade quadrada. Isso me permite dizer que se eu tenho uma variância igual a 4, eu posso dizer que a minha variância é igual a 4 lagostins ao quadrado. 4 lagostins ao quadrado, certo? Isso é super estranho de pensar. Se eu perguntar para você qual variável é esse conjunto de dados, você vai me dizer esse conjunto de dados é variável em 4 lagostins ao quadrado. Alguém sabe o que é lagostim ao quadrado? Alguém tem ideia do que representa lagostim ao quadrado? Eu não tenho a menor ideia, mas eu acredito que vocês também não entendam o que é lagostim ao quadrado. Lagostim é um indivíduo, é um organismo. Não tem como você ter um lagostim ao quadrado. Então, se essa medida de variância está numa escala diferente da medida que a gente está usando
nas nossas amostras, a gente pode trazer de volta essa medida de variância, trazendo a escala dessa medida de volta para a mesma escala do nosso conjunto de dados. Se eu quiser fazer isso, eu posso simplesmente tirar a raiz quadrada da variância e isso vai me fazer o seguinte, eu vou exemplificar aqui, tá? 4 lagostins, vou sumarizar só para facilitar a minha escrita, ao quadrado. Se eu tirar a raiz quadrada da variância, eu vou ter aqui V, eu vou colocar V aqui, mas não é na verdade uma medida de V, vocês vão já ver o que é isso aqui. E eu vou fazer a raiz quadrada de 4 lagostins ao quadrado, vai ser 2 lagostins, ok? Então, extraindo a raiz quadrada da variância, eu fiz com que essa unidade de medida, lagostins, voltasse, estivesse na mesma unidade de medida da minha amostra, certo? Ok. Como é que é o nome dessa medida, dessa outra medida de variabilidade, que dessa vez não é mais variância, porque a variância ela é dada ao quadrado. Se eu faço a raiz quadrada da variância, eu vou ter dessa vez o desvio padrão. Exatamente. Então, a minha medida de desvio padrão, nesse caso, vale 2 lagostins. O que é essa medida de desvio padrão? Esse desvio padrão ele representa a mesma coisa. Se eu comparar dois conjuntos de dados, um com desvio padrão igual a 1 e um com desvio padrão igual a 7, eu devo esperar que esse conjunto de dados que tem um desvio padrão 7 tenha uma variabilidade muito maior do que um conjunto de dados com uma variabilidade com um desvio padrão igual a 1. O desvio padrão dessa amostra aqui sendo muito maior, vai me dizer que a variabilidade desse conjunto de dados é muito maior do que esse outro conjunto de dados que tem desvio padrão 1. Essa variabilidade vai ser 7 vezes maior do que a variabilidade do conjunto de dados pequeno. Ok? Então, isso me dá uma ideia de variabilidade. Então, se eu quiser descrever uma amostra, eu posso falar, em média, se eu quiser descrever esse conjunto de dados aqui, eu posso dizer que, em média, eu encontrei 4 lagostins. E se alguém me perguntar, tá, mas quão variável eram eram o número de lagostins nos riachos? Eu posso associar uma medida de variabilidade, nesse caso eu posso usar o desvio padrão e dizer o desvio padrão dessa amostra vale 2, o que indica que eu tenho pontos relativamente distantes da média, só que eles estão mais ou menos distantes da média de uma ordem de 2 unidades, ok? Então, se alguém quiser, eu posso simplificar esses 5 pontos aqui de dados que eu tenho e sumarizar essa informação da seguinte forma. Eu tenho, em média, 4 lagostins, mais ou menos 2 desvios padrões. Isso é uma forma muito comum de se comunicar quando a gente está fazendo algum trabalho, quando a gente está falando sobre estatística, ok? Bom, então, sumarizando para terminar esse vídeo. Daqui a pouco a gente vai voltar falando sobre como utilizar esse valor de desvio padrão e de variância. Mas, por enquanto, vamos encerrar por aqui, porque vocês já aprenderam bastante, vocês já aprenderam muitas coisas aqui nesse vídeo já. Então, se você tem um conjunto de pontos e você quer calcular a média, basta somar todas essas amostras e dividir pelo número de observações e você vai ter o valor de média, ou a medida de tendência central desse conjunto de dados. Agora, se você quiser saber uma medida de desvio, de quão distante esses pontos estão em relação à média, você pode calcular os desvios. Você pode fazer a subtração de cada um desses pontos em relação à média e para saber o quão distantes eles estão da média. Só que como os valores de desvios podem ser tanto positivos quanto negativos, a soma deles necessariamente vai dar 0 e vai equilibrar a gangorra. Eu posso utilizar dois truques matemáticos para eliminar esses valores negativos. Um é aplicando esses valores em módulo, e daí a soma desses valores necessariamente vai ser um valor positivo. Se eu dividir esse valor em módulo pelo número de observações, eu vou ter o meu desvio médio, que vai me dar uma ideia de quão distante esses pontos estão em relação à média. Eu poderia também, em vez de fazer os módulos, eu poderia simplesmente fazer os valores ao quadrado. Se eu fizer os valores ao quadrado e fizer a soma desses valores ao quadrado, eu estou fazendo a soma dos desvios quadrados. E se eu fizer dividir essa soma dos desvios quadrados
pelo número de observações, eu vou ter a média dos desvios quadrados, que nada mais é do que o meu valor de variância, certo? Essa medida de variância me diz o quão distante os pontos estão em relação à média. Quanto maior o valor de variância, maior a distância dos pontos em relação à média. E, por último, eu mostrei para vocês que a variância ela não está na mesma escala das minhas medidas. Logo, se eu quiser trazer a minha variância para a mesma escala dos meus lagostins, eu preciso extrair a raiz quadrada desse valor de variância. E essa raiz quadrada vai me dar um valor de desvio padrão. Esse desvio padrão é um valor de variabilidade, é uma medida de variabilidade que está na mesma escala dos lagostins, da minha medida, e que me dá uma ideia também da variância desse conjunto de pontos. E eu também falei bem no início que a gente poderia usar uma medida mais simples, de amplitude, para calcular essa medida de variabilidade. Mas essa medida de amplitude não é muito boa em relação às outras que a gente acabou de ver, como variância e desvio padrão. Então, guardem essas informações e nos próximos vídeos a gente vai conversar mais sobre como usar essa informação que a gente acabou de criar. Se você gostou, compartilhe, deixa o like e deixe seus comentários aqui para eu ver o que vocês estão achando. Valeu!